Capítulo 64 Das consequências de dar roupas personalizadas a uma mulher solteira. O meio-irmão de Elizabeth Sauron, Veedal Sauron, não era da família dela. De fato, ela sempre o considerará seu inimigo. A razão para isso foi porque ele era uma das pessoas que disputava a posição de Duque do Ducado de Sauron e porque estava atrás da vida dela. Quando Elizabeth era ainda mais jovem do que era agora, ela havia sofrido muito nas mãos da facção Rudelitis e da facção de Veedal, que era mais jovem, o homem que tinha sido completamente derrotado no conflito para se tornar chefe da casa Sauron e estava rastejando diante dela agora. Os meio-irmãos de Elizabeth Litis espalharam rumores de que sua mãe, Amélia Sauron, havia sido infiel ao marido, fazendo com que as pessoas começassem a sussurrar rumores aparentemente credíveis, mas falsos, de que Elizabeth poderia nem ser filha do Duque Sauron. Elizabeth sabia que sua longa hospitalização depois que ela ficou doente mental foi devido a uma conspiração tramada por seu patrocinador, Ar-Reança, e o chefe do hospital de psicoterapia. No entanto, foram, sem dúvida, seus meio-irmãos que a encurralaram mentalmente e deram ao conde a oportunidade de realizar essa conspiração. Espalhar rumores falsos como esse era uma tática comum usada em disputas políticas, e guardar um rancor profundo contra cada um deixaria alguém com muitos inimigos e tornaria impossível competir na sociedade dos nobres. A maneira usual de responder a tais rumores era espalhando rumores igualmente de má reputação de volta ou fazer com que o espalhador do rumor pagasse por isso de alguma forma, e uma vez que tal retribuição fosse tomada, a resposta era, as coisas seriam consideradas até. De fato, Vandaliel já havia recebido ampla retribuição contra Ar-Reança e o diretor do hospital de psicoterapia, os principais culpados por trás da longa hospitalização de Amélia, o que ainda era difícil de descrever como um back ao normal. Mas Elizabeth ainda era jovem demais para colocar algo assim atrás dela. Eu sempre pensei que se eu tivesse a chance, e de fazê-los rastejar e implorar perdão pelo que eles fizeram com a mãe, que de fazê-los lamber meus sapatos, pensou Elizabeth. E quando fizeram, e de chutou-os na mandíbula e disse-lhes, e disse-vos para limparem os meus sapatos, não os sujarem com a vossa saliva. Sempre imaginei isso, mas... Veedal, uma das pessoas que ela tanto detestava, estava atualmente de joelhos na frente de Vandaliel, como se agarrando aos pés, e ele estava lentamente rastejando ainda mais perto. E piu fazer qualquer coisa. Os meus subordinados e eu confessaremos todos os nossos erros contra Elizabeth Sama e Amélia Sama. Vou entregar todas as informações que tenho sobre Rudel Anil. Vou dizer-lhe todas as informações confidenciais de Sauron do Chilitis que estou a par. Então, por favor, poupe-me de ter meu rosto arrancado. Veedal implorou. Ah, sim, sim. Podes acalmar-te e ficar quieta, disse Vandaliel. Havia um traço de descontentamento visível no rosto de Vedalilith, sua expressão parecia nada mais do que a de um homem sem espinhos que estava tentando sugar alguém. Elizabeth achou difícil acreditar que este era seu belo irmão mais velho que sempre usava uma expressão neutra. Antes de Vandaliel retornar, Veedal estava rastejando aos pés de Elizabeth Litis como ele estava fazendo com Vandaliel agora. Se ela lhe pedisse para lamber os sapatos, ele teria de bom grado lambido os sapatos até que a superfície deles fosse desgastada por sua língua. Itilits meio nojento. E Aime começa a se sentir estúpido por lutar tão duro todos os dias para ver isso. Let-Litis não fazê-lo lamber meus sapatos e depois chutá-lo na mandíbula, pensou Elizabeth, abandonando seu plano inicial de vingança. A principal razão para isso foi porque ela achou Veedal repugnante. Quanto ao que vou fazer com o Ducado de Sauron, os detalhes específicos dependerão de Rudel Sauron, o atual duque, mas... Eu vou fazer o povo do Ducado de Sauron sofrer sem sentido, e eu vou fazer você rasgar seus rostos e Rudelegs e sequestrá-lo asterisco, Vandaliel disse. Ah, a sério? Obrigado. Muito obrigado. Veedal chorou, inclinando a cabeça para Vandaliel várias vezes com esperança em sua expressão. Mas Elizabeth esperava exatamente o oposto do que Veedal estava pensando. Mesmo que eu faça qualquer coisa diretamente com ele, as coisas provavelmente irão como ele pensa que farão. Tanto quanto Elizabeth sabia, Vandaliel geralmente não se referia a pessoas como Romai. Ele só usou essa palavra quando falava com seus inimigos e outras pessoas para quem ele tinha animosidade.
Mesmo que o nome Vedalilitus se assemelhasse ao nome do império demoníaco de Vidal, parecia que Vandaliel não tinha sentimentos amigáveis em relação a ele. E Vandaliel só tinha dito que ele iria fazer as pessoas sofrerem sem sentido e que ele iria rasgar Vedal e Rudelilitros e sequestrá-los. Isso foi tudo. Olhando para isso de outra perspectiva, Vandaliel estava dizendo que ele poderia fazer as pessoas sofrerem se houvesse um significado para isso, e ele poderia matar Vedal e Rudel sem sequestrá-los. Claro, Elizabeth acreditava que ele tinha simplesmente escolhido suas palavras para que elas não fossem tecnicamente uma mentira. Vandaliel ocupou o antigo território Sila, e ele tinha exterminado os exércitos enviados por Rudel Sauron para retomá-lo inúmeras vezes. Como resultado, o Ducado de Sauron havia perdido um número significativo de soldados, e gastou uma quantidade significativa de fundos nesses soldados. Os civis foram recrutados para compensar a falta de soldados resultante, e eles também estavam sendo forçados a pagar impostos mais altos para compensar os fundos gastos. E antes de tudo isso, o Ducado de Sauron já havia sido economicamente prejudicado pela perda de receitas fiscais do antigo território Sila. Assim, não se poderia dizer que Vandaliel não tinha causado sofrimento para o povo do Ducado de Sauron. Embora se algum nobre comum fosse perguntar, ele provavelmente insistiria que ele tinha causado qualquer sofrimento. E Vandaliel tinha um ressentimento firme em relação a Vedal e Rudel pelo que tinham feito a Amélia. Rudel, como o atual duque, havia abandonado a resistência liderada por Iris, não havia como Vandaliel sentir emoções positivas em relação a ele. Depois de educadamente mandar Vedal embora, Vandaliel se virou para Elizabeth. Elizabeth Sama, o que queres fazer com esses tipos? Neste momento, penso que uma execução pública como o primeiro-ministro Tercatanis estaria a exagerar, disse. Ididilita acha que se lhe pediu que depois de os conhecer cara a cara, mas... Concordo que uma execução pública seria demasiado, disse Elizabeth. O antigo primeiro-ministro Tercatanis tinha sido executado publicamente e enforcado na forca montada na praça de Orbalmes depois de os seus crimes terem sido anunciados. Apesar de estar no cargo de primeiro-ministro, que veio com grandes responsabilidades, ele traiu sua nação. Sem nenhuma evidência de que ele estivesse sob o controle de outra pessoa por métodos como magia ou veneno, não havia circunstâncias atenuantes a serem levadas em consideração. E embora a vida do povo de Orbalme tenha sido salva, embora muitos também tenham sido reencarnados como demônios, havia um grande número de pessoas que haviam perdido bens preciosos. Algo era necessário para satisfazer o desejo de justiça do povo. Os nobres de Orbalme Central temiam o risco de que, se perdessem mais apoio do povo, um golpe de Estado aconteceria mesmo sem Vandaliel fazer nada. Mas ficou claro que a esposa, filhos e parentes de Tercatanis Roit não tinham nada a ver com o incidente, e foi julgado que teria sido difícil para qualquer um deles ter antecipado o incidente com base nas ações do ex-primeiro-ministro que levaram a ele, disse ele. Então, eles não estavam ligados aos seus crimes, embora a sua classificação tribunal ou Zebois foi diminuída de marquês para barão, e eles foram forçados a pagar uma grande soma em reparações, e eles foram obrigados a pagar uma grande quantia em reparações, efetivamente colocando-os à beira do colapso como uma casa nobre. Provavelmente seria mais fácil para eles vender todos os seus ativos restantes e viver como plebeus. Vandaliel e Elizabeth entenderam que equiparar os crimes de Vedal e Rudel aos do ex-primeiro-ministro seria ir longe demais. Seria uma coisa se o Ducado de Sauron declarasse guerra ao Império Demônio de Vidal, mas se eles estão a fazer isso, seria uma coisa, a reputação de Rudel dentro do seu ducado não é boa nem má, e ele está a governar gravemente o seu povo, disse Elizabeth. Mesmo que ele seja executado publicamente, se alguém o assassinasse ou morresse de repente, dado o momento, algumas pessoas alegariam que foi definitivamente feito sob as tuas ordens. Se os cidadãos começarem a acreditar nisso, as coisas se tornarão problemáticas mais tarde, e embora isso dependa se você pode ter relações adequadas com o Ducado de Sauron ou não. E com o comportamento dos Vedalilites a ser o que é. Eu tenho qualquer razão para executar alguém que implorou de joelhos e ofereceu tudo o que tem, disse Vandaliel. Mas pergunto-me por que é que ele estava a rastejar assim? Eu já fiz nada com ele ainda. Você podeis esperar que eu saiba, pode, disse Elizabeth. Isnoite isso porque quando o resgatamos, ele tomou consciência do seu poder,
Vandaliel-sama, disse Silkie quando ela entrou na sala sem um som. E ver, Vandaliel e Elizabeth disse. Veedal estava na mansão de Sauron, e sua mente estava quebrada até hoje desde que ele testemunhou o poder de Vandaliel e seus companheiros. Na altura, era difícil para nós pouparmos tempo e esforço para o tratarmos como um convidado, por isso tratamo-lo de forma bastante grosseira, e acho que isso também deve ter contribuído, Silkie disse. Venha pensar nisso, ele mencionou que enviou uma mensagem ao ducado de Sauron dizendo-lhes que deviam render-se imediatamente, disse Elizabeth. Mesmo com a mente quebrada, mostrou excelente determinação e iniciativa, a ponto de ser difícil acreditar que seja nobre. Eu tenho uma opinião um pouco melhor dele agora, disse Vandaliel. Então, Elizabeth-sama, o que queres fazer com o ducado de Sauron? Ele perguntou, questionando quais políticas futuras em relação ao ducado de Sauron ela queria tomar. E o-me a dizer-te, isso é demais para eu decidir por mim própria. Quero dizer, eu estava com o objetivo de acabar como duquesa Sauron, mas Tatiliti se tornou um título bastante sem sentido ultimamente, disse Elizabeth. Ítico é verdade que eu poderia me tornar duquesa se eu pedisse para você fazer isso acontecer, mas... Iroitvi já conversou com Maelia e os outros e chegou à conclusão de que eu deveria ficar fixada em me tornar mais duquesa. A mãe de Elizabeth, Amélia, tornou-se uma das esposas do imperador do Império Demoníaco de Vidal, uma nação com muito mais poder e poder militar do que o Ducado de Sauron. Isso por si só foi uma retribuição suficiente para Elizabeth contra aqueles que a haviam prejudicado. Ela até fez Veedal rastejar a seus pés, embora tivesse sido menos satisfatório do que ela esperava. Se Elizabeth fosse a líder de uma facção com um grande número de apoiadores, ela teria sido incapaz de parar, mesmo que estivesse pessoalmente satisfeita com esse resultado. Se ela tivesse apoiadores e clientes que tivessem feito tudo o que podiam para ajudá-la, ela seria capaz de recusar o que eles queriam. Mas seu principal patrono tinha sido Ar-Reansan, o homem que estava atrás de seu corpo e estava atualmente hospitalizado, e seus lacaios. Os únicos outros seguidores dela que não Maelia eram Zona, Mast, e os outros de seu partido. Naturalmente, eles tiveram quaisquer objeções à decisão Elizabeth Litis, também. Entendo. Então o que vem a seguir depende de Rudel, disse Vandaliel. Embora eu ache que Rudel deseja se aposentar e entregar o direito de governar o ducado para você, Elizabeth-sama, acho que seria razoável que você se tornasse duquesa, se apenas no nome. Ser duquesa é apenas no nome tudo o que tenho que fazer? Elizabeth perguntou. Sim, eu posso caçar um funcionário civil talentoso e fazer com que ele faça o trabalho real, embora ele tenha sido enforcado e sua cabeça ainda esteja conectada, disse o Vandaliel. E se necessário, também ajudarei. Dana-sama, eu sei que não faz sentido da minha parte dizer isso, mas você está trabalhando demais, disse Silkie. E assim, a política do Império Demônio de Vidal em relação ao Ducado de Sauron foi amplamente decidida. Enquanto isso, Rudel ficou furioso depois de ler o relatório de Veedal. Como esse absurdo pode ser possível? Ele gritou enquanto rasgava o relatório em pedaços e o jogava de lado. Ele tinha o general Paul Borcor e o mestre da Guilda dos Magos, e ordenou que sua rede de inteligência aprendesse o que exatamente estava acontecendo em Orbaum. Rudel não havia testemunhado os eventos no próprio Orbaum, sua mente não havia sido quebrada, e ele não conseguiu acreditar no relatório de Veedal ou nas informações que já haviam sido relatadas a ele por sua rede de inteligência. Mas ele também não tomou decisões precipitadas e extremas, como formar às pressas um relacionamento cooperativo com o Ducado de Farzon ou formar uma aliança com o Império Amid, uma nação inimiga, independentemente do resto do reino de Orbaum. Afinal, foi apenas Rudel e seus assessores próximos que viram Vedal Litis relatar e ficar furioso com o Império Demoníaco de Vidal. E foram apenas os generais e funcionários civis que ficaram enfurecidos quando souberam que o Ducado de Alcrin os havia traído durante a batalha para retomar o antigo território Sila. Muitos dos cidadãos comuns do Ducado de Sauron estavam em aceitação aberta do Império Demônio de Vidal. Eles elogiaram Vandaliel, que havia derrotado o rei demônio Guduranis. Historicamente, o Ducado de Sauron sempre foi uma região onde a adoração de Vida, a deusa do amor e da vida, floresceu. Não havia razão para eles verem a nação de um imperador que era celebrado e elogiado por Vida como uma nação inimiga.
Provavelmente, alguns pensariam de maneira diferente se vissem os mortos-vivos e os demônios que serviam a Vandaliel, mas os cidadãos comuns só ouviram rumores, então eles não tiveram nenhuma forte impressão deles. De fato, eles estavam convencidos de que, se esses mortos-vivos e demônios serviram ao Salvador que derrotou o Rei Demônio, eles deveriam ser mortos-vivos e demônios especiais. Eles também não haviam visto os membros das corridas de vida entre os companheiros de Vandaliel, então também não tinham muita impressão em relação a eles. Na verdade, era até possível que eles fossem para o outro lado e aceitassem as raças dos mortos-vivos, demônios e vida Lucas completamente, como a própria vida as havia aceitado. Foi assim que grande impacto a grande realização de derrotar o rei demônio Guduraniz e o Saviorro que haviam recebido elogios de Vidailix teve sobre o povo do Ducado de Sauron. Então, se alguém perguntasse se o povo havia esquecido que o antigo território Sila havia sido tirado deles e eles haviam lutado por isso por anos, esse era o caso. As pessoas se lembraram muito bem desses eventos e como sendo causados pelos fracassos do Império Amir e Rudel Sauronilitis. O antigo território Sila inicialmente sendo tomado foi devido ao Império Amir ocupando o Ducado de Sauron na época, por isso foi a culpa Empire. Depois disso, foi culpa do Duque Rudelilitis por lançar ataques ao antigo território Sila várias vezes e não conseguir recuperá-lo. Era tudo culpa dele que os impostos do povo haviam aumentado e que seus filhos e irmãos haviam sido recrutados. Se este fosse o Japão moderno na Terra, muitos entenderiam que a causa raiz era o Império Demônio de Vidal assumindo unilateralmente o controle sobre o antigo território Sila. No entanto, muitas das pessoas deste mundo não tinham interesse em política. Isso poderia ser ajudado, já que ninguém tinha qualquer oportunidade de se envolver com a política, a menos que eles fossem um comerciante rico que emprestou dinheiro aos nobres, um membro de alto escalão de uma igreja, um aventureiro de alto escalão de classe A ou classe B, ou um dos poucos intelectuais da sociedade, como estudiosos. E não havia meios de comunicação para informá-los de tais informações. No máximo, eles ouviam letras escritas por bardos e conversavam ociosamente com comerciantes viajantes. Nas cidades, havia jornais publicados por organizações como a Guilda do Comércio, mas mesmo aqueles continham muito menos informações do que a mídia da Terra moderna. Assim, muitos dos cidadãos do Chilitis não pensou sobre a ordem em que os eventos ocorreram e tinham uma compreensão incorreta da situação. Elizabeth tinha descrito a regra de Rudel como o nem bom nem mal, mas que só se aplicava no cenário em que ele optou por não se opor a Vandaliel. Se ele se opusesse a Vandaliel, a visão popular dele mudaria imediatamente em grande parte em uma direção negativa. Rudel e seus assessores haviam considerado tentar corrigir o mal-entendido do povo sobre a situação, mas rapidamente perceberam que essa seria uma má escolha. Afinal, esclarecer esse mal-entendido exigiria criticar o Savior ou Vandaliel. Sendo esse o caso, eles foram encurralados sem escapatória. Como muitas das nações do mundo de Lambda, o Ducado de Sauron era uma autocracia, mas se o povo virasse as costas a Rudel e seus subordinados enquanto o exército estava em seu atual estado fraco, seria impossível para eles manter seu governo. Enquanto Rudel e seus assessores ponderaram esta situação, como informações mais confiáveis do que o relatório Vedalilitis continuaram a chegar, o estado mental de Rudelilitis mudou de indignação para desespero, como se ele tivesse aceitado seu destino. Aqueles como o Grim Reaper do antigo território Silap e o Red Hunting Demon sozinho foram suficientes para derrotar repetidamente o exército de Sauron do Shi. Acrescente a isso vários vampiros poderosos, incluindo um que tinha a capacidade de se transformar em outros, bem como um dragão ancião voador, semelhante a uma serpente, um enorme navio fantasma voador, um enxame de ossos maiores do que o Castelo Real, imagens e zombies que eram capazes de matar monstros de rank 10 ou mais com os punhos nus e uma horda de centenas de demônios. Esta não era uma força que pudesse ser combatida. Mesmo que Rudel realizasse um feito histórico formando uma aliança com o Império Amid, uma nação que havia sido inimiga por incontáveis anos, a única coisa que mudaria seria que seria o Ducado de Sauron, em vez da nação Skudumir compartilhando uma fronteira com o restante do reino de Orbaumi. Tudo o que aconteceria depois disso foi um ataque de pinça do antigo território Sila e do Ducado de Alcren, pulverizando as forças de Sauron do Chilitis. Pensar que depois de escapar vivo do exército do Império Amido, emergindo vitorioso após uma luta desesperada para se tornar o chefe da casa dos Sauron, e governando meu povo o melhor que pude, esse seria o meu destino.
Se eu soubesse que as coisas acabariam assim, eu teria entregue a posição de Duque a Elizabeth desde o início. Rudel Sauron murmurou, batendo um punho em seu trono. Depois disso, ele pegou uma caneta com a mão sem vida e escreveu um documento informando que estaria entregando a posição de Duque do Ducado de Sauron a Elizabeth Sauron. O reino de Orbaum foi considerado composto pelos 12 ducados e pelo reino real conhecido como Orbaum Central, por um total de 13 territórios. 6 deles ainda estavam indecisos quanto à posição que adotaria contra o Império Demônio de Vidal. O Ducado de Artaba, que estava atrasado para agir devido à comoção causada pelas pessoas pertencentes à Igreja de Alda. O Ducado de Corbit, o Ducado do atual rei. O Ducado de Gizon, que ficava ao sul do Ducado de Já e fazia fronteira com o mar oriental do continente Bangaia, onde o culto de Pérea era forte. O Ducado de Zectoa, que ficava a leste direto do Reino Real e ao lado do Ducado de Gizon, onde o culto popular de Botin era relativamente forte. O Ducado de Piltkov, que ficava ao sul direto do Reino Real, onde as pessoas eram mais apaixonadas por comércio e arte do que adorar os deuses. O Ducado de Lecus, que poderia ser descrito como oportunista, tendo tratado tanto a sociedade humana quanto as raças vidalitis de forma justa. O rei, que era o chefe da casa de Corbit, persuadiu seu filho, que serviu como governador local do Ducado de Corbit, a ficar do lado do Império Demônio de Vidal. Os ducados de Gizon e Zectoa também ficaram do lado do Império Demônio de Vidal devido a razões geográficas. Porque a Igreja de Alda foi muito influente no Ducado de Artaba, declarou neutralidade como Ducado de Jaan, embora não estivesse claro se permaneceria neutro após a neutralidade dos Jaan do Shilit. O Ducado de Piltkov decidiu permanecer neutro por um tempo, entre o Ducado de Farzon e o resto dos ducados, planejando colher benefícios comerciais. Mas a oposição do Ducado de Farzon às forças do Império Demônio de Vidal foi mais firme do que o esperado. O Ducado de Farzon anunciou que não aceitaria laços com o Ducado de Piltkov, mesmo que optasse por permanecer neutro, interrompendo os planos do Ducado de Piltkov, e mais tarde declarou que ficaria do lado do Império Demônio de Vidal. Finalmente, o Ducado de Lecus também tentou uma abordagem oportunista que se estendia a ambos os lados, mas foi incomodada por seus cidadãos que eram membros das raças de Vida e pelo Ducado de Birgit. Pressionado pela opinião pública, anunciou que também teria relações com o Império Demônio de Vidal. E assim, apenas o Ducado de Farzon foi deixado opondo-se ao Império Demônio de Vidal. Aqueles que permaneceram neutros foram o Ducado de Artaba, bem como o Ducado de Jaan, que planejava se juntar à facção do novo Império Demoníaco de Vidal no futuro. O resto dos ducados formaram a facção pró-Vidal. Havia diferenças em quão calorosamente cada ducado tratava o Império Demoníaco de Vidal ou ducados como o Ducado de Lecus claramente pareciam muito relutantes, mas um ambiente estava começando a se formar no reino de Orbaum, onde a adoração de Alda declinaria e a adoração de Vida aumentaria. Enquanto Vandaliel realizava a reconstrução e restauração de Orbaum e a propagação da palavra de vida no Ducado de Jaan, ele estava simultaneamente fazendo bom uso das memórias do Rei Demônio no continente Rei Demônio e no continente Demônio. Demônio Rei familiares com garras afiadas nas extremidades de seus braços, tipo caranguejo e tipo camarão Rei Demônio familiares com enormes pinças, toupeira e cricket, e os familiares do Rei Demônio do tipo rinoceronte do tipo veado besouro com chifres grossos, e os familiares do Rei Demônio do tipo touro que servem como escavadeiras, estavam conversando entre si enquanto realizavam seu trabalho de escavação. A forma do continente surpreendentemente mudou muito, embora alguns dos cantos estejam faltando e existam algumas novas partes que surgiram do mar. Ivy foi informado de que o continente Demônio King já foi transformado em um terreno baldio por Belvood e os outros, então eu estava esperando que as penínsulas estariam faltando ou que o continente teria sido dividido em pedaços. Eu suponho que eles só transformaram a superfície num terreno baldio. Eu acho que eles cavaram fundo no chão. Tatilites porque ficou cheio de devililitis novamente. Eles podem ter negligenciado o miasma em coisas como cavernas que são subterrâneas profundas. E acho que porque o continente estava coberto de ninhos de devililitis, acabou por não ser afetado pela passagem de dezenas de milhares de anos. Graças a isso, a escavação está a prosseguir rapidamente. As memórias do Rei Demônio já haviam se fundido com a alma de Vandaliel depois que ele as devorou e absorveu.
Assim, Vandaliel podia recordar as memórias de Gudrunnishoit como se fossem suas. Usando essas memórias, ele estava usando familiares do Rei Demônio para escavar relíquias da era da mitologia. No entanto, o continente demônio Kingip ainda estava repleto de monstros, então esses familiares Rei Demônio, que não foram projetados para combate, teriam problemas para realizar a tarefa sozinhos. Vandaliel, você poderia tentar não trabalhar em uma área muito ampla? Nós vamos conseguir ficar de olho em tudo, disse a gigante da lua Diana enquanto ela perfurava um monstro com sua enorme lança. Ela, assim como o deus dragão ancião da montanha rainha Tiamat e Bakunava, vieram para o continente Rei Demônio como guardas para os familiares Rei Demônio. Obrigado. Ilitleo tenha isso em mente, um dos familiares do Rei Demônio disse. A propósito, como é que o equipamento de transformação se sente ao usar? Perguntou o outro. Diana não estava usando sua armadura habitual hoje, ela estava usando o equipamento de transformação que Vandaliel havia criado para um colosso como ela. A parte principal era em forma de colã, e também tinha uma saia com uma divisão alta, era uma roupa altamente reveladora. Era leve, com as únicas partes blindadas sendo uma tiara que protegia a testa, luvas longas e meias até os joelhos que passavam pelos cotovelos e joelhos, e luvas e botas que protegiam as mãos e os pés. Graças ao design, as proporções equilibradas do seu corpo eram claramente visíveis sob o equipamento de transformação e a sua pele branca enfeitiçante, um peito amplo, uma cintura estreita e pernas bonitas. Letirates vir. Talvez iOS muito leve? Meu equipamento anterior também era uma armadura pesada, mas, e isso pode ser um pouco fino demais, disse Diana, com as bochechas lavadas enquanto ela desviava o olhar. Os familiares demônios rei tinham um olhar distante nos olhos quando olharam para Diana. Desculpe, mas é o melhor que posso fazer devido a limitações tecnológicas. Colossi eram tão grandes quanto os dragões mais velhos e os reis da besta. Diana era enorme do ponto de vista humano, com cerca de 100 metros de altura, e exigia uma grande quantidade de materiais e uma quantidade ainda maior de tempo e esforço para criar seu equipamento de transformação. Para entrar em mais detalhes, as partes criadas eram tão enormes que, se Vandaliel não se importasse com quanto tempo gastou com elas, ele poderia continuar melhorando-as por anos. Fortalecimento da defesa do usuário, geração de barreira, melhorando a força muscular do usuário, aumentando o poder explosivo do usuário, propriedades anti-lâmina, propriedades de resistência ao impacto, propriedades anti-frio, propriedades anti-calor, propriedades anti-eletricidade, propriedades anti-eletricidade, propriedades anti-veneno, propriedades anti-luz, propriedades anti-doença, funções de auto-reparo, velocidade de transformação melhorada, adicionando formas alternativas de transformação, permitindo que o usuário lute enquanto estiver debaixo d'água, e, concedendo ao usuário a capacidade de voar. Vandaliel tinha adicionado todas as funções que ele poderia pensar no mais alto nível que ele poderia gerenciar, mas ainda havia mais que poderia ser feito. O lançamento inicial deste capítulo ocorreu no site N0V3LB1N. Afinal, a tecnologia foi projetada para humanos. O equipamento de transformação feito para um Colossus tinha centenas, milhares de vezes mais capacidade de melhoria. Assim, Vandaliel tinha diminuído o volume total do equipamento de transformação, a fim de completá-lo. Era algo que ele sentia qualquer culpa. É porque o meu irmão e os seus filhos preferem equipamento leve? Diana perguntou. Não, é realmente por causa das limitações tecnológicas, a Demon King familiar replicou. Mas eu poderia adicionar mais decorações. Quer que eu faça isso? Ele disse, sugerindo uma maneira de diminuir a quantidade de pele que Diana expôs ao usar o equipamento de transformação. Mais importante, Diana disse, mudando de assunto. Ela girou no local, permitindo que os familiares do Rei Demônio vissem melhor o equipamento de transformação. Sua saia tremulava, criando um vento que balançava levemente os familiares do Rei Demônio de 5 metros de comprimento que serviam como um substituto para máquinas pesadas. Mais importante, como é que achas que estou neste momento, na tua opinião? Diana perguntou. Eu acho que você parece fofo. E a beleza das tuas pernas é deslumbrante, um rei demônio familiar respondeu. Vendo Diana animada por usar roupas novas, Vandaliel pensou que ela não era diferente de uma garota humana.
E a razão pela qual ele elogiou suas pernas foi porque os familiares do rei demônio através dos quais ele estava olhando para ela eram capazes de ver qualquer outra parte dela. E ver. Suponho que me sintem feliz com isso, afinal, disse Diana. E Oroite concordou em dar-me restos de Zernoelites, também. Não, eu teria lhe dado restos de Zernoelites mesmo se você aceitasse o equipamento de transformação, disse um rei demônio familiar. Diana pediu a Vandaliel os restos mortais de Zerno, o deus colosso, há vários dias. No entanto, Vandaliel Adilith pretendia dizer que Diana precisava aceitar o equipamento de transformação como uma condição para que ele lhe desse restos de Zernoelite, então ele foi rápido em corrigi-la. Realmente? Bem, você é o grande herói que derrotou Guduranis, afinal. Meu irmão e Tiamat sempre disseram que Tatilites como os heróis são, sim, disse Diana, acenando para si mesma. Disse um rei demônio familiar. Vandaliel tinha a sensação de que algum grande mal-entendido havia ocorrido. Mas antes que ele pudesse perguntar a Diana sobre isso, Bakunava veio correndo em direção aos familiares do rei demônio, o chão tremendo com cada um de seus passos. Papa! Bakunava disse. Este pai parou de se mexer. Um dos familiares do rei demônio grunhiu quando foi pisado. Bakunava. E Oroite foi e pisou em uma das entidades divididas de Vandaliel, disse Diana. Ah, desculpe, papá. Eu pisei em você, disse Bakunava. Um rei demônio familiar do tipo caranguejo tinha sido completamente esmagado sob um dos pés de Bakunava, e um rei demônio familiar do tipo rinoceronte besouro em sua mão não estava mais se movendo além da contração ocasional. A minha ligação foi subitamente cortada a essa e eu estava a pensar por quê, mas eu vejo. Você esmagou em suas mãos, disse um dos sobreviventes rei demônio familiares. Papa, este papá vai melhorar? Bakunava perguntou. Não. O seu cérebro foi esmagado. Bakunava tinha vindo aqui com Tiamat para ajudar a proteger os familiares do rei demônio, mas sua idade mental ainda era jovem e apenas um ano se passou desde que ele nasceu, de fato. Este passeio foi mais como um piquenique para ele do que uma viagem de trabalho. E Vandaliel tinha trazido Bakunava aqui para que ele pudesse brincar com seu filho, já que ele era capaz de trazê-lo para Orbaume. O rei demônio familiar que Bakunava estava segurando tinha sido um que Vandaliel tinha criado como um brinquedo para ele. Ele tinha construído para ser durável, mas parecia que não tinha sido capaz de sobreviver ao comportamento travesso de seu filho indisciplinado. E ver. Desculpe, Papa, Bakunava disse tristemente depois de ouvir que o rei demônio familiar não voltaria à vida. Ele segurou os restos mortais do rei demônio familiar Elitis perto de seu peito. Então comeu-os com a enorme boca vertical que se estendia de seu pescoço até sua barriga. Uma língua estendida da boca para pegar o demônio do tipo caranguejo esmagado rei familiar também, que ele comeu sem deixar um único pedaço de casca para trás. Bakunava, você entende o valor da vida? Um rei demônio familiar perguntou. Yes, papá. Ilitleo fará o meu melhor para não quebrar acidentalmente mais nenhum de vocês, Papa, Bakunava respondeu, lamentando a morte de seu animal de estimação, seu rei demônio familiar, e dando um passo em direção à idade adulta. Bom, desde que você entenda, o rei demônio familiar disse. Sinto-me um pouco desconfortável a ver isto, mas, e talvez deva mudar a minha perspectiva? Diana murmurou para si mesma por algum motivo. Mas essas palavras escaparam de seus lábios dezenas de metros acima dos familiares do rei demônio, e Vandaliel não a ouviu. Agora, então, Ael faz outro rei demônio familiar para substituir esse, o rei demônio familiar disse. Ai, disse Bakunava. Mas primeiro, tenho de chamar o meu corpo principal aqui. O rei demônio familiar disse em surpresa. Disse a voz do corpo principal de Vandaleuetas em surpresa também. Somente o corpo principal de Vandaliel poderia criar familiares do rei demônio. Os familiares do rei demônio não poderiam criar novos familiares do rei demônio por conta própria. Se ele os criasse com a capacidade de se dividir em múltiplos, para começar, eles poderiam se dividir em múltiplos, mas isso era o mesmo que criar novos familiares do rei demônio.
Assim, ele pretendia pedir a Gulfadgar para teletransportar seu corpo principal, mas em vez disso, seu corpo principal emergiu da sombra do rei demônio familiar. Você se teletransportou aqui tão rapidamente, disse Diana. Não, eu estava indo, mas, e eu acho que isso é devido à técnica de ligação do mundo Demon. Parece que os familiares demônios rei ganharam a capacidade de usar a técnica mundial de ligação ao demônio Skill, disse Vandaliel. Em outras palavras, poderei transportar meu corpo principal, pessoas e objetos para qualquer lugar onde meus familiares demônios rei estejam presentes, e Demon King familiares poderão transportar pessoas e objetos para outros familiares demônios rei, explicou o Demon King familiar. Isso é muito conveniente. Muito bem feito, Bakunava, disse o Vandaliel. Isso é incrível, papai. E obrigado, disse Bakunava enquanto mastigava o Demon King familiar do tipo caranguejo. Isso tornará Vandaliel ainda mais ágil. O limite de distância em sua conexão com seus familiares demônios King já havia desaparecido, então se ele quisesse, ele poderia colocar Demon King familiares em todo o mundo e viajar livremente instantaneamente para qualquer um deles e junto com qualquer pessoa dentro de seus Inner Worlds. Isso é incrível, mas parece que você estará criando mais do seu corpo principal em breve, observou Diana. Fazendo mais do meu corpo principal. Suponho que tentarei, disse Vandaliel. Talvez tenha sido descuidado da minha parte dizer-o, disse Diana. Mas antes que Vandaliel pudesse tentar esse novo ato tabu, Tiamat veio correndo atrás de Bakunava com um pequeno objeto na mão. Vandaliel, eu encontrei um, ela disse. É um dos ossos de Zerno. Foi no fundo do pântano que o garoto bebeu seco. As memórias do rei demônio terminaram abruptamente em um momento que foi há mais de 100.000 anos. As coisas que poderiam ser escavadas usando-as como referência foram limitadas a equipamentos de Orixalcum, fragmentos de tais equipamentos e ossos do Colossus God Zerno, o imperador do dragão deus Marduk, e o deus da besta Gampaplio. É um fragmento menor que a ponta do dedo, no entanto, Tiamat adicionado. Obrigado, Tiamat, disse o Vandaliel. Agora, despeje seu sangue neste osso e Tiamat começou. Tiamat. Diana exclamou em alarme. Eu não posso fazer isso. Diana quer os ossos de Zerno, disse Vandaliel. Ele lançou um voo para pular na mão de Tiamat, pegou o osso de Zerno com as duas mãos e depois o levou para Diana. Obrigado. Vandaliel, há algo mais que eu preciso agora além dos ossos de Zerno. Você se importa? Perguntou Diana. Gladly, desde que seja algo que eu possa fornecer, disse Vandaliel, acenando com a cabeça e concordando com este pedido sem pensar muito, simplesmente assumindo que ela queria esse osso para que ela pudesse lamentar seu pai Zerno, ou porque ela queria fazer um charme com isso. Eu quero sangue, ossos, carne e órgãos, e de preferência órgãos importantes, disse Diana. Minha, queres dizer? Órgãos importantes. Eu ainda tenho o coração do rei demônio. O cérebro vai fazer? Perguntou a Vandaliel, derramando sangue nas mãos de Deanelitus, produzindo e entregando ossos e carne, e finalmente um cérebro criado pelo cérebro do rei demônio. Ah, eu vi isso em algum lugar antes, Avenilite e Vandaliel percebeu. E receberam e aceitaram estes, disse Diana, engolindo o sangue de Vandaliel e outros tecidos da palma da mão, seguido de osso de Zerno. Com isto, o nosso filho nascerá em breve. Eu não tenho tanta autoridade como uma deusa-mãe como Tiamat, então eu precisava de mais materiais do que ela. Ai-me feliz por ter reunido tantos fragmentos do rei demônio. Como pensei, disse Vandaliel. Parecia que ele se tornaria pai de 2 filhos. Bem, Ai-me faz 13 anos este ano. Letilitis apenas pensa nisso como sendo 2 anos mais cedo, Vandaliel decidiu enquanto observava Diana esfregar seu abdômen inferior com uma expressão satisfeita. Papa, vou ter um irmão ou irmã mais nova, disse Bakunava. Tá certo, Bakunava, Vandaliel disse a ele. Você será um irmão mais velho em breve. Diana é um colosso que governa a lua, e embora talvez não tão profundo como Talosirates, ela tem uma conexão profunda com o atributo da vida. Tenho a certeza que nascerá uma criança forte, disse Tiamat.
Os semideuses viviam desde a era da mitologia, e suas visões sobre o casamento eram muito diferentes das dos mortais modernos. Diana não foi exceção a isso.